Pessoal, essa aula é sobre potência elétrica e geradores elétricos. Potência elétrica, ela vai ser um conceito importante, porque a partir de agora a gente começa a calcular a energia elétrica consumida dentro de casa, né? São exercícios que o Enem adora. Qualquer vestibular trabalha com potência elétrica e energia elétrica, né? E essa energia, ela vai ser energia consumida dentro de casa, né? A potência elétrica, ela tem o mesmo conceito da potência mecânica ou da potência das máquinas térmicas, né? Que é a quantidade de energia que eu transformo num dado intervalo de tempo. Então, eu vou transformar joules por segundo, né? Então, a gente vai trabalhar com potência, sendo joule por segundo. Lembrando que a potência é dada sempre em watts. É o mesmo modelo que a gente usou no primeiro, no segundo ano, estudando tanto a potência mecânica quanto a potência das máquinas térmicas, ok? Aqui a potência é elétrica, então a gente vai trabalhar com aqueles watts que vem marcado no nosso aparelho, né? Quando você compra um som ou um chuveiro, você tem um aparelho elétrico com um número de watts. Esse número de watts é o valor da potência que você tem daquele aparelho. Quanto mais potente é o aparelho, mais energia elétrica ele vai gastar. Então, mais energia você vai ter vai ter de consumo, né? Mais consumo você vai ter na sua conta. Então, você vai precisar sempre fazer esse cálculo antes de trocar os seus aparelhos por uns mais potentes, só porque você quer potência. Então, se você quer potência, você precisa lembrar que você vai gastar mais com isso, certo? A potência, então, aqui, energia sobre tempo, ou a gente vai trabalhar muito para calcular a energia elétrica, a energia da nossa conta de luz, a energia consumida, como potência vezes tempo, né? Outra fórmula da potência é U vezes I, tá? É o PUI, U onde vem do URI, da lei de Ohm, a tensão, e o I é a corrente elétrica. Então, aqui a gente tem U vezes I, que é tensão vezes corrente, certo? Então, volt vezes ampere também é watts. Isso é muito importante, tá? A gente vai usar principalmente E igual a potência vezes tempo, onde essa energia consumida, ela vai ser dada em watts vezes hora. A gente trabalha em casa, né? Quando você vai pegar a sua conta de luz, ela está sendo dada em quilowatt-hora. Quilowatt-hora porque a potência, em vez de watts, a gente usa quilowatt. E o tempo em horas. Então, eu trabalho muito pegando essa potência do aparelho e dividindo por 1000 para trazer em quilowatt, certo? E o tempo sempre em horas. Então, a gente vai lembrar que 1 quilowatt-hora equivale 1 quilowatt a 1000 watts e 1 hora a 3.600 segundos. Então, 1 quilowatt-hora, que é o que a gente costuma pagar na conta de luz, que é aquilo que a gente tem em Uberlândia por volta de 90 centavos, R$1, a gente tem aí 3,6 vezes 10 a sexta joules. É a quantidade de energia de 1 quilowatt-hora, beleza? Uma casa, em média, gasta 200, dependendo do número de pessoas, 150 quilowatt-hora por mês, certo? Então, é multiplicar isso aqui pelo número de quilowatts para saber quantos joules estão sendo gastos de energia elétrica. Outra coisa legal de potência é a gente lembrar do chuveiro. Quando a gente compra um chuveiro, o chuveiro tem duas potências, a mínima e a máxima, né? É o verão e o inverno. Inverno é a máxima potência, que é onde esquenta mais a água. E o verão, que é onde esquenta menos a água, né? Então a água vai ficar mais fria, ela é morninha, é uma potência menor. O que é importante a gente saber aqui? Essa história do chuveiro é uma relação muito forte dessa potência com a resistência, tá? Quando a potência é do inverno, a potência é grande. Então, a gente vai ter lá um chuveiro que ele tem 7.000 watts de potência no inverno e 3.000 watts de potência no verão. Os 7.000 watts de potência no inverno, ele significa que eu tenho muita energia sendo gasta. Para consumir muita energia, eu tenho que ter muita corrente elétrica, né? Corrente elétrica é inverso da resistência. Então, o chuveiro, quando ele está na posição inverno, ele tem menor resistência.
quanto maior resistência, mais o chuveiro resiste à corrente elétrica. Se ele tem maior resistência e resiste mais, ele tem menos corrente. Menos corrente, ele tem menos calor. Então, o chuveiro com maior resistência vai estar na posição verão, tendo uma água morna. Se o chuveiro tiver no inverno, ele vai ter uma resistência pequena, certo? Onde vai passar muita corrente elétrica. Muita corrente elétrica é muito efeito Joule. Então, esquenta bastante. E aí você vai ter mais energia sendo consumida. A água mais quente também. Beleza? E mais um conceito aqui, caiu no Enem há muitos anos atrás, mas é interessante vocês saberem, que é o conceito de eficiência luminosa, né? O que é eficiência? Eficiente é uma pessoa que dá conta de fazer muita coisa em pouco tempo, né? Gastando pouco. Então, a gente vai ter eficiência luminosa como sendo o fluxo total emitido em lumens, tá? Então, as lâmpadas, principalmente, têm uma comparação de eficiência. Eu posso usar as lâmpadas incandescentes, que são aquelas bem antigas, transparentes, as fluorescentes, que é aquelas branquinhas, e depois a gente começou a usar as lâmpadas de LED, né? Essas 3 tipos de lâmpada são lâmpadas de eficiências diferentes. A melhor eficiência é a de LED. Por quê? Porque ela tem um fluxo luminoso maior, então ela emite mais lumens com menos potência, ou seja, consumindo menos energia. Falei para vocês que a potência é o quanto eu consumo de energia. Então, se eu vou consumir menos energia, eu estou iluminando mais, gastando menos. Essa é a melhor eficiência, a da lâmpada LED, né? Então, pode vir um exercício com essa teoria, com esse texto, pedindo para vocês calcularem as eficiências, né? De algumas lâmpadas, de alguns aparelhos. Então, você sempre vai dividir a quantidade de coisa que o corpo faz, né? No caso da lâmpada, ele emite lumens, que é o fluxo luminoso, dividido pela potência. Mas se for também um forno elétrico, vocês podem dividir a quantidade de calor, né, que ele pode emitir pela potência, né, por quanto ele está gastando. É o que ele faz gastando menos. Esse é o cara mais eficiente, certo? Gastando menos tempo, gastando menos energia, gastando menos várias coisas. Então é interessante vocês lembrarem de eficiência quando for comparar objetos de potências diferentes, certo? E aqui, para encerrar a potência, eu venho com as fórmulas de potência no resistor, né? A gente viu que a potência é o PUI, ok? E pela lei de Ohm, lembra que a lei de Ohm é o URI? Pelo URI, eu posso substituir o U por R vezes I, né? Aí eu vou ter a fórmula, o PRI, é R vezes I vezes I. Então, a gente diz que é o PUI, o PRI, e a última fórmula, eu vou substituir o I. Então, já substituí o U, agora isola o I para substituir o I. U sobre R. Então, esse I eu vou substituir por U sobre R, fica U vezes U sobre R. PUR, né? Então, PIU, PRI e PUR. Para a gente lembrar que é o quadrado, tá? Então, é bom sempre forçar nessa vogal, que é a vogal ao quadrado, para você lembrar onde está o quadrado e não fazer besteira, ok? E aí a gente vai entrar em geradores elétricos. Os geradores elétricos, gerador é aquilo que gera, né? Então, ele transforma outros tipos de energia em energia elétrica. Então, o gerador, ele precisa transformar essas energias em energia elétrica para a gente ter energia elétrica disponível em casa. Então, por exemplo, ele pode transformar uma energia que seja química, ele pode transformar uma energia que seja de movimento, ele pode transformar uma energia que seja solar, né, em energia elétrica. As usinas que a gente tem hoje em dia, quase todas, né, com exceção da usina solar, a gente transforma energia mecânica em energia elétrica, tá? E a gente diz que na usina tem um gerador de energia. Esse gerador é um dispositivo que vai transformar essa energia mecânica em elétrica com um eixo movido por uma turbina, ou seja, é um ventilador ao contrário, tá? Então, é tipo um ventilador, um catavento, tá? Que ele vai girar e a hora que ele gira, ele cria corrente elétrica. O ventilador pega a corrente elétrica para girar. A usina gira para gerar corrente elétrica. É quase que um ventilador ao contrário mesmo, tá, gente? E aí, esse gerador da usina, ele vai funcionar de formas diferentes. Na termoelétrica ou na termoelétrica, né, são 2 nomes diferentes para a mesma usina, ele vai usar ali uma biomassa, vai usar carvão,
Ele vai usar vários combustíveis diferentes para ferver uma água e essa água vai gerar um vapor. Esse vapor, essa fumaça, né, vai gerar esse ventilador ao contrário. Então, ele vai girar o ventilador e o ventilador vai gerar corrente elétrica, tá? Na hidrelétrica, quem gira o ventilador é a água. Então, vai ser uma turbina, né, em que tem as pás, assim como o ventilador seria, mas quem gira é a água. Na usina nuclear, a usina nuclear, ela é uma termoelétrica, tá, gente? Porque na usina nuclear, a gente usa os átomos de urânio, né, ou de césio e alguns outros radioativos para gerar calor. E nesse calor, a gente ferve uma água. E essa água vai gerar um vapor, assim como a termoelétrica, e vai girar as pás de uma turbina, que seria o ventilador. Ao contrário, certo? Na usina eólica, quem gira as pás é o vento, né? Então, a gente tem ali muito vento que vai girar as pás e essas pás vão criar uma corrente elétrica. Agora, nas pilhas e nas baterias, a gente tem uma transformação química, né? Aí é a química que gera energia elétrica. A gente tem aqui ainda uma usina importante, que é a usina solar. A usina solar, ela trabalha com a física moderna, né? Ela vai trabalhar com um dispositivo, que é uma célula fotovoltaica, que vai gerar corrente elétrica através do efeito fotoelétrico, ok? Vocês vão ver isso mais para frente, por isso que ela não está aqui. E aí, para entender o gerador, a gente tem que começar com o primeiro conceito de gerador, que é a força eletromotriz. O que é a força eletromotriz? A força eletromotriz é esse E, né? Algumas pessoas escrevem o epsilon também, aquele E manuscrito bonitinho, tá? Então, depende do exercício, depende do material que você estudar, você vai encontrar um E maiúsculo ou um epsilon. Essa força eletromotriz, também chamada de FEM, então muitos exercícios podem pedir para você calcular FEM. O que é FEM? Força eletromotriz. Então, essa abreviação, ela já vem da literatura, tá? E aí, essa força eletromotriz, ela vai ser a máxima tensão gerada nesse gerador. Por quê? Porque o gerador, ele tem uma capacidade de gerar em volts. Então, ele gera, sei lá, 1000 volts. Mas ele não consegue jogar 1000 volts no sistema. Por que não? Porque quando você gera uma tensão, você cria uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica que sai do seu gerador, ele precisa passar por fios, ele precisa passar por um caminho para chegar no circuito, tá? A força eletromotriz é o que eu consigo gerar, mas não necessariamente é o que eu consigo disponibilizar para o circuito. E aí que tem a diferença entre a força eletromotriz e a tensão. A tensão de uma fonte, a tensão de um gerador é U. A força eletromotriz é tudo que ela gerou. O U é o que ela gera menos o que ela perde. Então, isso é muito importante, tá? A força eletromotriz é a máxima tensão gerada. Ela vai ser a quantidade de energia elétrica que recebe cada unidade de carga que atravessa o gerador. Quando atravessa o gerador aqui, as unidades de carga recebem uma quantidade de energia elétrica, isso mesmo. Então, quando ela passa no gerador, elas vão receber uma quantidade de carga, de energia elétrica. E essa quantidade de energia elétrica vai fazer com que ele ganhe uma quantidade de volts. Isso é força eletromotriz. É o quanto eu vou conseguir dar para essas cargas de energia. Só que essas cargas, quando elas passam no gerador, elas também vão ter corrente elétrica. Elas vão ter efeito Joule, desculpa, né? Quando essas cargas, né, da corrente elétrica vão passar pelo gerador, além de receber essa energia elétrica, elas também vão perder energia elétrica porque elas têm efeito Joule. Então, por esse efeito Joule, a gente não vai ter geradores que não percam energia. Aí aqui eu vou mostrar para vocês a diferença de um gerador ideal, que é aquele que tem resistência interna nula, é só a força eletromotriz, e nesse caso eu consigo ter uma tensão igual à força eletromotriz, eu tenho U igual a E, porque eu tenho um gerador ideal, não tem resistência, então significa que não tem efeito Joule, os elétrons vão passar sem bater em nada, que é muito ideal, né?
Mas a gente tem aqui o gerador real. O que é o gerador real? É quando os elétrons passam dentro do gerador e eles perdem um pouco de energia. E eles vão perder por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada resistência interna. É um R'inho, é o R minúsculo. Essa resistência interna, ela não é nula, certo? Essa resistência interna, ela vai ser diferente de zero e ela vai fazer com que essas cargas percam parte da corrente elétrica que elas ganharam. Isso é muito importante, tá? Então, no sistema internacional, unidade de força eletromotriz é volt, e lembrando que cada volt vale 1 joule por coulomb. Isso é muito importante vocês conseguirem fazer essas transformações, tá? Porque num exercício você pode resolver só com as transformações de unidade. Bom, estava falando do gerador ideal e do real. A gente vai falar que o gerador ideal, então, ele tem U igual a E, ele lança no circuito toda a potência elétrica que ele gera, né, toda a força eletromotriz, e ele não possui resistência interna. Já o gerador real, ele possui uma resistência interna, né, e ele vai ter como fórmula U igual a E menos R vezes I. Então, a gente usava para o resistor lá atrás, a lei de Ohm, que era o URI, né? Aqui agora a gente vai usar o R menos. U é igual a E menos R vezes I. Então, vai ser o R menos para a nossa aula a partir de agora, ok? Nos circuitos, o gerador ele pode estar em 3 tipos de circuitos diferentes. Ele pode estar no circuito aberto, tipo, eu pego uma pilha e não ligo em nada. Ela é um gerador que está no circuito aberto, ela não está fechada com nada. Aí eu posso medir. Se eu medir a tensão entre os pontos da pilha, eu sei que U é igual a E. Por quê? Porque se ele é um circuito aberto, ele não vai passar corrente elétrica. Se não passa corrente elétrica, não perde nada. Então, o circuito aberto, eu tenho que U é igual a E, porque a corrente elétrica é zero. No curto-circuito, é quando eu ligo as duas pontas da pilha aqui, ó, por um fio liso. Acontece isso quando a gente liga, eu não sei se vocês conhecem esse experimento, de colocar bombril, né? Pega um bombril, uma palha de aço, põe num lado da pilha e encosta do outro. Ele pega fogo, tá, gente? Inteiro. Então, toma cuidado se alguém quiser fazer isso. Pode olhar primeiro os videozinhos no YouTube que tem. Pegar fogo no bombril com pilha. É só você pegar uma pilha que esteja com carga, né? E ligar o bombril de um lado no outro. Porque o bombril tem um ponto de combustão muito baixo. E aqui a gente vai ter, num curto-circuito, não tem diferença de potencial. Esse é o segredo do curto-circuito, né? Curto-circuito é quando você não tem a diferença de potencial. Então, eu tenho o mesmo potencial aqui e aqui. A corrente elétrica que vai passar é a maior possível, porque ela não vai perder energia aqui fora, ela só perde energia aqui dentro. Eu não tenho resistência fora da pilha, só dentro. Então, a única resistência aqui seria a interna. Então, a gente chama de ICC, que é a corrente de curto-circuito, e ela vale E sobre R, ok? Ela vai ter aqui uma corrente elétrica que funciona dessa forma. Curto-circuito, U igual a zero, corrente de curto-circuito, E sobre R. R'inho, tá? Porque não tem resistência fora. Resistência fora é R maiúsculo, resistência dentro é R minúsculo, ok? E eu posso ligar também esse gerador com resistores. Que aí eu vou usar o R menos, U igual a E menos R vezes I, e vou usar que a corrente elétrica é igual a E sobre a soma dos meus R's, onde RE é resistência equivalente, né, em série ou em paralelo, e R'inho vai ser resistência interna. Isso é muito importante. Esse cara aqui a gente chama de lei de Pouillet, tá? Ou Paulet, para quem quiser escrever. O Pouillet foi um cara que ele isolou esse U aqui, igualou ao URI, ok? E chegou nessa fórmula para a gente. Beleza? No gráfico, o gerador tem uma reta decrescente, né? E essa reta decrescente começa no E, porque a maior tensão possível é aquela que ele gera. Percebam que U é igual a E quando a corrente elétrica for zero, né? E U é igual a zero quando a corrente elétrica for a de curto-circuito. Então, muitas vezes nos exercícios, eles vão te dar esse gráfico e perguntar quanto é E e quanto é I. Ou quanto é R'inho, né? Tem que lembrar que R'inho
é ICC, é E sobre R'inho. Então, se você tiver esses dois valores, você acha o R'inho, né? A resistência interna. Então, facilmente você pode fazer essa conta. Beleza? E aí a gente vai falar da potência dos geradores, né? Por isso que eu precisei explicar a potência primeiro. Você lembra que a potência do resistor é o PIL, o PRI e o PUR? Agora aqui, cada potência vai ter um nome diferente. A força eletromotriz é a máxima tensão gerada, isso eu já sei. Então, a gente vai perguntar em alguns exercícios qual é a potência total do gerador, a potência gerada pelo gerador, a potência máxima desse gerador. Essas perguntas que falam de potência máxima, potência gerada ou potência total vão ser calculadas, em vez de PUI, vai ser calculado por PEI, volt vezes ampere, mas a gente vai usar o máximo possível de volts, porque eu quero saber qual é a potência gerada, a potência máxima, a potência total. Isso é o que o meu gerador consegue criar, é PEI. Mas quando ele joga no circuito, a gente viu que ele não consegue jogar o E no circuito, ele vai jogar U. Então, o que ele vai jogar no circuito, a potência que ele joga no circuito, é o PUI, né? Então, a potência útil, a gente chama potência útil, potência utilizada, potência fornecida ao sistema, tá? São nomes que ele está se referindo à potência útil. Potência utilizada. Então, ele vai falar de vários nomes diferentes para chamar a potência útil. E a potência útil é o PUI. PUI é o que eu consigo usar. Eu gero PEI, consigo usar PUI. E a diferença entre PEI e PUI é a energia que eu perdi. A energia que eu perdi é a potência dissipada na resistência. É o PRI, onde a resistência é a interna, é R minúsculo, tá? Eu não posso pôr aqui os resistores de fora do gerador, porque eu estou falando da potência do gerador. Então, ele gera o PEI, e esse PEI, parte vai ser utilizada e parte vai ser dissipada. Também chamado de potência perdida, potência dissipada no resistor interno, potência perdida no resistor interno, potência que fica no resistor interno. Então, assim, é muito importante vocês identificarem e interpretarem o exercício. Mas lembrar que ele gera E, mas ele usa U, porque ele perdeu R vezes I, tá? Que é o PRI. Então, isso aqui é tudo que ele gera, isso aqui é tudo que ele usa, isso aqui é o que ele perdeu, que é a diferença entre elas. Então, se você calcular essas duas, pode fazer subtração para achar isso aqui. Não precisa levar I ao quadrado, não, tá? Lembrando que tudo que eu uso, tudo que eu criei, né, o total, é a útil mais a dissipada. Lembrando que essa útil também pode ser chamada de potência fornecida ao sistema. O que eu forneci ao sistema? É o que eu vou usar, o que é útil. O que não é útil, você não forneceu, tudo bem? Você perdeu. Então, também chamado de potência perdida essa dissipada, tá? Então, cuidado com as palavras. E aqui vem as 3 fórmulas de rendimento. Quem lembra do estudo de rendimento lá no primeiro ano, e no segundo também, porque vocês estudaram rendimento nas máquinas térmicas, rendimento é o que eu utilizo de tudo que eu tenho, né? Então, pensa só, rendimento numa prova, eu tirei 7 valendo 10. É porque você conseguiu mostrar que aproveitou 70% do 100% cobrado na prova, certo? Então, você conseguiu fazer 70% do 100%. O rendimento é sempre em porcentagem, tá? Então, e a potência útil aqui vai ser o quanto eu uso, né? Então, potência útil dividido pela total. O rendimento é o que eu uso de tudo que eu criei. PUI sobre PEI. Corta I é a mesma coisa que U sobre E, certo? Então, se você dividir U sobre E, você já tem a porcentagem de rendimento daquele gerador elétrico. Beleza?